De hoje vou falar sobre elementos químicos e sua organização na tabela periódica. Tudo à nossa volta é formado por partículas muito pequenas, os átomos. O conjunto de alguns átomos iguais formam elementos químicos. O conjunto de elementos químicos iguais ou diferentes formam a matéria. Matéria é tudo aquilo que possui peso e ocupa lugar no espaço. Assim, tudo o que podemos ver e pegar à nossa volta é matéria, tal como o ser vivo, um objeto, um alimento, o ar, a água, dentre outros. Toda a matéria é constituída por elementos químicos. Desta forma, toda a matéria é constituída por átomos. O que é um elemento químico? Podemos definir um elemento químico como sendo o conjunto de átomos que possui a mesma quantidade de prótons no núcleo. O número de prótons é chamado de número atômico. Atualmente são conhecidos 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais, encontrados na natureza, e 26 são artificiais, produzidos em laboratório. São estáveis, duram pouco e logo se transformam em outros elementos. Todos eles são representados na tabela periódica. Cada elemento químico é representado por um símbolo, formado por uma ou duas letras do nome original. A primeira letra dos elementos químicos é sempre maiúscula, já a segunda será minúscula em caso de elementos que começam com a mesma letra, como o carbono e o cálcio, o flúor e o ferro. Um deles é representado com duas letras. O carbono é representado pelo C maiúsculo, o cálcio é representado pelo C maiúsculo e o A minúsculo, o flúor é representado pelo F e o ferro é representado pelo F maiúsculo e E minúsculo. Na tabela periódica, além dos símbolos, os elementos apresentam nomes, números atômicos, massa atômica e distribuição eletrônica. Geralmente eles são apresentados da seguinte forma. Aqui tem o quadrinho da tabela periódica, o símbolo Fe, o nome ferro, a massa atômica, a distribuição eletrônica fica aqui, e o número atômico é esse número que fica na parte de cima. O número atômico do ferro é 26, a massa atômica é 55,847 e aqui é a distribuição eletrônica. A organização da tabela periódica. Na tabela periódica, os elementos são organizados em ordem crescente de número atômico dos elementos, sendo estes dispostos em 18 colunas e 7 linhas horizontais. As 18 colunas, o número atômico aumenta de cima para baixo. Cada uma das colunas corresponde a um grupo, que são numerados. As 7 linhas horizontais, o número atômico aumenta da esquerda para a direita. Cada linha corresponde a um período numerado. Períodos são as 7 linhas horizontais numeradas da tabela periódica, que possui elementos que apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Então, cada um desses elementos desse período possui a mesma quantidade de camadas eletrônicas. O sexto e o sétimo período apresentam uma peculiaridade. Neles estão inseridos a série dos lactanídeos e actinídeos. Entretanto, é comum encontrarmos os elementos desse grupo abaixo da tabela para otimizar o espaço, para ela ficar mais curtinha, não ficar tão comprida. As famílias ou grupos são as 18 colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa. As famílias A e B possuem 8 grupos cada um. A família A, também chamada de elementos representativos,
são formados pela a família dos metais alcalinos, a família dos metais alcalinos terrosos, a família do boro, a família do carbono, a família do nitrogênio, a família do calcogênios, a família halogênios e a família dos gases nobres. A família do grupo B, também chamada de elementos de transição ou metais de transição, são esses aqui que estão em azuis. Podemos classificar os elementos baseando-se na forma como os elementos estão dispostos nos átomos, podendo ser classificados em elementos representativos, os elétrons organizados de uma única maneira. São esses elementos que estão em amarelo, que é o grupo 1, o grupo 2, o grupo 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. E os elementos de transição, os elétrons dispostos de várias formas, que é o grupo do grupo 3 até o grupo 18. Esses de azul são os elementos de transição e os de amarelo são os elementos representativos. Os metais, que são esses elementos pintadinhos de azul na tabela periódica, formam substâncias com boa condução de eletricidade e calor, podem ser transformados em lâminas, fios, entre outros, e são sólidos nas condições ambientes, exceto pelo mercúrio, que é líquido. Os não metais ou ametais, que são esses elementos que estão pintadinhos de laranja, formam substâncias, não são bons condutores de calor e eletricidade, exceto o carbono em forma de grafite. Nas condições ambientes, os não metais estão no estado gasoso ou sólido, com exceção do bromo, que aparece no estado líquido. E temos o hidrogênio, pintadinhos aqui. E esses são os exemplos dos metais e não metais. Os metais: alumínio, ferro, prata, cobre, chumbo. Bem que tem a representação mostrando os átomos. Cada bolinha dessa é um átomo. O mercúrio, que é líquido, que é encontrado no termômetro. Os não metais: carbono, exemplo, grafite, diamante. Criptônio, que é um gás usado em lâminas fluorescentes, é um não metal. O enxofre, o neon, que é um gás colocado em lâmpadas de neon, é um não metal. E os elementos transurânicos possuem número atômico maior que o do urânio, quase todos são sintéticos. São esses bem aqui, ó, de rosa. Um exemplo: Neptúnio, resíduo radioativo. Plutônio, armas nucleares. Almelício, detector de fumaça. O cúrio, analisador de minério. A Califórnia, analisador de minerais. Parte da história da tabela periódica. A finalidade fundamental de criar uma tabela era facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos, conforme suas propriedades. De Mendeleev, 1869, foi a primeira proposta aceita que completou todos os elementos químicos de forma organizada. Como alternativa à proposta de Mendeleev, Charles Jeannet apresentou em 1926 um modelo que dispõe os elementos conforme o seu preenchimento, que é esse modelinho aqui, mais parecido com o modelo atual. Esse é o modelo atual da tabela periódica.